Bom dia, turma! Acharam que era o Ibson, né? Pegadinha do malandro. Entrei primeiro aqui, sabe por quê? Eu vou confessar, o Ibson tava comendo, gente. Ele vai vir me xingar aqui, mas ele tava comendo. Falei assim, "Ibson, deixa eu começar aqui e tal." Olha lá, tá comendo pãozinho, tá com a cara mais boa do mundo. Mas vamos lá, gente. Eu entrei aqui na brincadeira aqui, mas é o seguinte, é para dar as mensagens iniciais para vocês, tá? Lembrando que nós estamos transmitindo aqui para várias redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, e também aqui na plataforma nossa oficial, que é a Digital Edu, ok? Quero agradecer a todos que estão com a gente constantemente, que compartilharam os nossos programas diários. Ontem nós chegamos ali a ultrapassar a casa de 3K de pessoas usando a plataforma, que seja uma live, um evento, um curso. Está no início ainda, e isso tudo é graças a vocês, graças ao Ibson, graças a todos os âncoras que estão aqui com a gente, a todos os palestrantes, os convidados especiais que estiveram. Então quero deixar aqui, abrir, dando esse agradecimento para a todos vocês que de uma forma ou de outra fazem parte dessa realidade, tá? Então assim, nós estamos transmitindo para as redes sociais, e podem ficar à vontade para colocar as suas perguntas no chat durante o encontro. Não precisa esperar acabar o bate-papo para colocar pergunta, como muitos preferem às vezes. Deu a dúvida, coloca no chat, tá? Que ela é muito mais... quando você tem a dúvida e coloca no chat, você escreve ela melhor, tá? Então fica essa dica. Agora, se você quer ter um certificado de participação desse encontro, vem para Digital Edu, tá na tela aí o QR Code, é digitaledu.com.br, tá? No final do encontro, nós vamos colocar no chat para vocês o link para a emissão do certificado. Ele sai na hora, você emite na hora o certificado, porém você tem que estar logado aqui na plataforma, ok? Para que tenha o sistema reconheça você e tudo mais, beleza? Então, quem está nas redes sociais, quer só contribuir, só ver, assistir e tudo mais, fica à vontade, mas aqui tem mais conteúdos, tá? Mas se quiser o certificado de hoje, entra aqui e no final, gente, no final nós teremos aí a liberação para inscrição de uma parada top, gratuita. Não só um spoilerzinho, mas o Ibson vai falar no final sobre isso, tá? Então já deixa a dica aí para vocês. E outra coisa, a aba de sorteios, depois daqui da Digital Edu, já pode ir lá se inscrever para o sorteio de abril, que vai ser feito, sorteio é sempre no primeiro dia útil do mês seguinte. Então no dia 1º de maio, nós vamos fazer o sorteio referente a abril. Então já pode se inscrever, já está liberado, está aberto. Então o que eu vou pedir agora, antes de chamar o grande Ibson para conduzir essa manhã maravilhosa de sábado, compartilhe essa live que você está assistindo agora com o seu grupo, com os seus amigos de trabalho, nas suas redes sociais. Se estiver no YouTube, dá um joinha aí, tá? Já se inscreva no nosso canal, ou no Wagner Drummond, não sei onde você está assistindo, ou na Digital Edu. Então, o seu apoio é maravilhoso, seremos eternamente gratos aí pela colaboração, tá bom? E quero chamar aqui então agora, já que ele acabou de comer, já que tá com a boca limpinha ali, rindo, aquele sorriso mais aberto do mundo. Quero chamar aqui o Ibson Cabral, o fera da agilidade. Fala, Ibson. Tamo aí, legal, né? Interessante te denunciei, né? Não, é isso mesmo, cara. Até no último episódio lá do Pipocard eu comi, cara. Tava comendo. Cara, deu maior fome. Justamente eu não jantei. Aí minha esposa trouxe nuggets. Eu falei, meu Deus. Ei, maravilha. Muito bom, né? Obrigado, Wagner, por você ter deixado eu fazer aquela papinha logo cedo de manhã, né? Bem legal. Maravilha. Que bacana. Gente, olha só. Obrigado, Wagner, por você ter aberto, né? E ter dado todos esses recados, né? Isso aí, ó. E tô saindo aqui para deixar você aqui começar aí passando a sua abertura padrão, tá? Tá, beleza, então. Valeu, então, gente. Maravilha, Ibson! E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, né? Mais um sábado maravilhoso. Aqui no Rio, interessante. Eu tô suando aqui, porque a casa tá quente, mas lá fora a temperatura tá o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Tempo severo, olha como é que fala, né? 24 graus, chuva, máxima de 24 graus e a mínima de 22.
Caiu bastante a temperatura. Já tem gente aqui, esse camarada lá do Simulação de Projetos Usados, o Itan, é um desenvolvedor que escreve história do usuário muito bem, cara. O cara manda bem aberto na história do usuário. Valeu, Itan. Obrigado aí por você estar com a gente aí. Mas a parada é o seguinte, gente, independente disso, como o Wagner falou, aqui o certificado que é colocado no final, né? Ele manda o link dentro da plataforma Digital Edu, ela serve com PDU, serve para faculdade, serve para emprego, serve para qualquer coisa, tá? E é muito bacana você que está assistindo a gente em outras plataformas, venha para Digital Edu, que aqui você tem muitos benefícios. Beleza, então, gente? Hoje o tema é bem bacana porque eu trouxe um amigo meu que eu conheço ele acho que há 5 anos, ele vai confirmar comigo. 4 anos, eu não me lembro aí quanto tempo. Nós somos do Rio de Janeiro, nós já trabalhamos juntos em 2 lugares, assim, um no mesma equipe e outra em mesma empresa, mas equipes diferentes. Mas, por incrível que pareça, a gente não se conhece ainda. Sendo do Rio, a gente só se conhece virtualmente. Tá? E o tema de hoje é para falar como gerar ambientes seguros para inovação. Tá legal? Então, eu vou apresentar aqui venha para o palco do Digital Edu, o meu amigo Alexandre Serrão. Tudo bem, meu camarada? Opa, bom dia, Ibson. Tudo bom, Bom cara? dia. Tudo Tudo bom. tranquilo, cara. Inaugurando aí mais um canal aí, né? Cara, a gente já está aqui na Digital Edu, eu não sei quanto tempo tem, mas o Wagner depois fala com a gente. E é bacana isso, porque é uma variação, né, para trazer os convidados aqui e um público diferente também. Mas a parada é o seguinte, Serrão, quem é o Alexandre Serrão na fila do pão aqui para a gente da Digital Edu? Diga aí. Isso aí. Então, cara, me formei, né, em desenho industrial, né? Já tem um bom tempinho. Entregar a idade agora aqui. Já tem aí uns mais... foi em 2001, né? Então tem mais de 25 anos aí. Passa rápido o tempo, né? Isso, passa rápido. Também, né, fiz MBA na SPM, né, então em marketing digital, inteligência de negócios, né, e me formei em desenho industrial, né, então na PUC, com especialização também em ergodesign, né, de interfaces. E como sempre trabalhei, né, nessa área, né, de design, né, de desenho industrial, né, e desenvolvimento de produtos, cara, a inovação tá no sangue, né? Que bom, Então, né, cara? aí sempre focado aí, né, nesse tema de inovação, né, na parte de desenvolvimento de novos produtos. Então, inovação, eu sou bem entusiasta, né, nesse tema aí, Que tá? legal, né, cara? E é interessante porque uma das coisas quando se fala em inovação você tem que ter coragem para inovar, né? Exato. Porque a inovação ela requer um risco. E esse tema de hoje, né, como gerar ambientes seguros para a inovação, é justamente contextualiza para a gente aqui esse tema. Só dei essa palhinha só para Não, começar. tranquilo. Então, Ibson, isso é um dos mitos, né? Quando a gente se fala, quando a gente trata de inovação, né? Ah, é difícil, é complicado, envolve muito risco. Isso é mais uma mentalidade assim de quem do leigo, né? Quem não é especializado, né, nessa área, né? Por quê? Porque inovação, primeiro, hoje em dia é uma questão de sobrevivência, né? Para as empresas, né? Até para próprios profissionais, né? Se você fica naquela zona de conforto, né? Do que você sempre fez, né? E não se atualiza, não procura né? Fazer diferente, né? Você acaba ficando ultrapassado. Então, cara, hoje em dia é uma questão de sobrevivência. E quando a gente começa a se aprofundar sobre o tema, né, de inovação, a gente vê que hoje tem metodologias, processos que você consegue mitigar os riscos, né, da inovação e acaba você tendo um caminho muito mais assertivo do que aquela inovação lúdica do passado que era
né, tentativa, erro, e achava que, né, aquela visão lúdica de que inovação você tinha que testar, somente testar até chegar numa solução viável. Não não é só isso, né? A gente vai ver hoje que inovação não é também outra questão, né, muito importante, que as pessoas confundem um pouco. Quando a gente fala em inovação hoje em dia, associa logo diretamente à inovação tecnológica, Sim. né? Que é justamente você desenvolver uma nova linguagem, você desenvolver uma nova ferramenta, e não é só isso também, né? A gente vai ver que envolve muito mais por trás aí. E Várias... é interessante você estar falando sobre isso, né, cara? Até hoje em dia a gente pode simular muita coisa, né? A gente, em vez que, como você falou, os inventores, né, que a gente tem na história, e os livros e os filmes relatam, né, aquele cara que ficava tentando, errava, né? E quando investia-se muito dinheiro, muito tempo, e o produto não dava certo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, vamos dizer assim, inovação na área da tecnologia, que a gente está ligado nisso, a gente consegue ter mais resultados porque a gente consegue controlar o público, controlar, né, fazer simulacros, né, vamos dizer assim, de coisas, né, de lançamento. Eu acho que, de certa forma, você corre menos risco, né? Imagine você fazer um lançamento sem você testar o público, um pequeno público, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Que era Sim, sim. Antigamente você fundamental, lançava, né? Você lançava no mercado e aí? Se virem aí, por favor. Aí você espera, né? Hoje em dia não, você pode fazer esse teste com o público controlado. Mas diga aí. Não, então, é justamente isso, né? Quando a gente trata de inovação, a gente tem que justamente definir seu público-alvo, né? Estudar esse público, né? Entender o porquê daquele produto, aquele serviço, o que ele traz de valor para aquele público, né? O que as pessoas enxergam de valor também naquele teu produto, naquele teu serviço, né? E procurar entender também aqueles que ainda não são teu cliente, por que não são ainda, Isso. né? Que é fundamental, né? E aí justamente entender o motivo e aí de repente criar valores para que possam trazer essas pessoas para o teu radar ali do teu produto, do teu serviço. Eu lembro, sabe de quê, cara? Até eu falei essa semana com a galera aqui do Simulação de Projetos Ságil. E eu já contei alguns episódios lá no Pipoca Ágil. Cara, para ter uma ideia, cara, eu entrei no Banco C6, acho que pode falar, Banco C6. Eu entrei e fui ser cliente dele, não paga, né? Simplesmente só por causa do visual. O visual do banco, eu acho, assim, sensacional. Sim, sim. Tá? O visual, eu falei, cara, como é que pode, né, cara? É tudo assim, a maneira como você como é que se diz? É fisgado, né? Eu lembro muito bem, há muito tempo atrás, na década de 80. Né? É a experiência, né? Experiência. Eu lembro muito bem, cara, que eu fui em Niterói, no shopping em Niterói, aquele shopping Plaza, eu acho, Niterói Plaza, eu acho, há muito tempo atrás. Quando inaugurou. Cara, sem brincadeira, eu tava lá de bobeira, eu e dois amigos aí, acho que eu devia ter 18 anos, 19 anos, 20 anos. Meu amigo, sem brincadeira, eu entrei assim, tinha uma loja, uma loja de esporte, o cara me atendeu tão bem, cara, eu comprei uma roupa de mergulho. Mas eu não fui para comprar roupa de mergulho. Eu não fui. Eu fui para ver, assim, eu não fui para comprar nada. Eu fui para ver, conhecer o shopping, tudo. Mas quando o cara me apresentou a roupa de mergulho, cara, eu falei, caramba, cara, eu vou querer isso. Quer dizer, você vê até o modo que a inovação, na realidade, é para resolver um problema, né? Sim, a ideia é justamente essa. E a inovação, quando ela é simples, tá? Quanto mais simples, né, e mais disruptivo, ela tem um sucesso maior, né, não? Sim, sim, e é bem legal esse ponto que você falou, porque inovação, ela não trata somente, né, de você desenvolver aquela tecnologia
específica ou um produto específico. Tem muito mais coisas envolvidas por trás disso, né? Por exemplo, você quer ver um exemplo de alguns anos atrás? O Google foi lançar aquele Google Glass, né? Mas Sim. todo o ecossistema de produtos em volta dele e de serviços não estavam prontos ainda, né? Eles fizeram um produto que eles consideravam fantástico, lançaram, e faltava ainda os serviços por trás, toda aquela sustentação, né? A estratégia da inovação. Acho que faltou ali naquele momento, por isso que não vingou, acabou não vingando. Quando se vê um exemplo oposto, é a questão do iPhone, né? Quando a Apple lançou o iPhone, veio todo um suporte por trás, né? Veio a Apple Store, né? Para a loja dos aplicativos, né? Teve a iTunes Store também, que era a loja de música, teve todo um ecossistema de serviços em volta para aquilo né? Justamente ganhar força, né? O produto, né? Justamente a parte a estratégia de sustentação do produto, né? E do serviço. E Faz que eu, toda a diferença. essa semana também eu falei a mesma coisa com a galera. Falei, cara, não adianta você fazer um produto e você ter uma medida de sucesso. Números de baixaram, né? Eu fiz um aplicativo lá na Apple Store, pô, baixou, pactou, cara, estourou o número de mais de 100 por hora, né? Não sei, por minuto. Uhum. Tudo bem, as pessoas ficaram curiosas, porque você teve um lançamento legal, né? Você teve nossa, aí você parece que inovou, né? Olha, Uhum. falso flag aí, né? Aí quando Isso. você vai ver, cara, a pessoa olha assim, cara, o aplicativo ele não tem funcionalidades boas, não tem nada. E às vezes acontece muito isso, né? A gente vai procurar um aplicativo qualquer na Apple Store ou na outra da Android, você vê os comentários, poxa, é ruim, né? Eu vou lá nos comentários para ver. Porque não adianta você fazer, né, achar que está fazendo um software, um aplicativo super bom no seu ponto de vista, e achar que todo mundo está baixando porque aquilo é a cereja do bolo, mas quando chega na hora da usabilidade, o negócio cai, né? Ninguém continua porque é muito complicado, né? Isso também é uma métrica de satisfação, né, de sucesso aí dos produtos de inovação, né, não? Com certeza, com certeza. Você tem que ter, né? O sistema tem que ser confiável, né? Não adianta você lançar um sistema e aí pode ter uma ótima experiência, uma excelente interface, uma logo muito bacana, tudo bem feito, mas se não é confiável, né? Se você vai tentar utilizar e aí o sistema perde conexão, cai, dá erro, né? Isso também é questão de usabilidade, né? Você Com certeza. tem que ter todo esse suporte por trás. E olha só, e voltando aqui no assunto, né, no tema, como gerar ambientes seguros para inovação? Quais são as dicas assim que a gente falar assim, o que a gente tem que fazer para a gente ter um ambiente, né, de pessoas que estejam inovando? Você pode relatar para a gente aí quais são os... Sim, basicamente, a gente pode citar alguns, assim, né? Claro que são vários fatores, né? Isso Sim, aí, sim. inclusive, né, no futuro, ali no Masterclass, a ideia é a gente justamente esmiuçar esses fatores, né? Detalhar bem, né? Porque são vários fatores. Mas eu diria, assim, que um dos principais, primeiros, mais básicos ali, os alicerces, primeiro é a cultura, né? Acho que você tem que... por quê? Porque antigamente, né, nas empresas, a gente via muito, Y, que é a questão da competição interna. Se fomentava muito a competição interna, né, entre áreas, né? E cada vez mais a gente vê que para se trabalhar com inovação, isso não funciona muito bem, porque você acaba criando departamentalizações, né? Acaba não fazendo trafegar a informação corretamente entre as áreas da empresa, né? Então, e aí cada vez mais você vê, né, nessas empresas que estão em ponta, né, de ponta aí na inovação,
o que funciona é a cultura colaborativa, né? Você poder ter uma visão multidisciplinar de várias áreas em conjunto, né? Trazendo vários pontos de vista e você conseguindo reunir justamente essas diversas visões num determinado foco, que é o sucesso ali do produto, serviço e o sucesso do negócio, né? Legal. Então, isso é a primeira parte, assim, é fundamental. E é interessante você falar, porque eu no começo ia falar, mas que eu acabei esquecendo, tá? Galera que está escutando a gente aí, que vai escutar depois, que vai ver o nosso vídeo aqui, o nosso bate-papo, é o seguinte, é como o nosso amigo aí, Serrão, falou, né? Na quarta-feira agora, é isso que o Wagner ia falar, mas deixou para que eu fale, né? Eu vou falar agora e depois lá no final também desse episódio aqui, a gente vai voltar a falar. Na quarta-feira, agora, às 8 horas da noite, eu e Serrão, nós vamos fazer o quê? A gente vai fazer um workshop de inovação, né? Na trilha da inovação, liderando a próxima geração de mudanças. Na realidade, a gente vai fazer está fazendo vai fazer um apanhado assim de tudo que a gente conhece, ainda mais o Serrão, que é especialista, né? Nessa parte de inovação, para a galera que quiser, né? Dar aquela, né? Como é que se diz? Como é que é a palavra que se diz? Agora fugiu da recalchutar, né? Ou dar aquele banho de loja em conhecimento de matéria de inovação. E, de repente, tem uma opção de gente inovando, ou quer inovar e não sabe por onde começar e tudo. Então, a gente vai dar os primeiros caminhos nesse workshop que vai ter nessa próxima quarta-feira, né, que é dia 9 de abril, tá? E depois, passado mais 30 dias, é meu aniversário, tá? 9 de maio. Parabéns. Isso é bem legal. Mas, Serrão, voltando agora o cerne da questão, esse lance da inovação é interessante, como eu comentei. Tem muita inovação que é simples, tá? Por exemplo, cara, até eu vou falar até uma inovação que foi na época, e eu não sei como é que está hoje, porque assim, a caneta Bic foi uma inovação super. Foi complexa para fazer, mas ela perdura até hoje, a caneta Bic, né? Esferográfica, né? Vamos dizer assim. Interessante isso, né, cara? Essa inovação que foi. Sim. Não, e aí, por exemplo, tem um exemplo bem interessante, né, quando a gente fala de produto, né, e de inovação, né, é aquela, não sei se você já conhece, mas aquela questão que os Estados Unidos, né, a NASA estava fazendo um projeto, né, que queria, né, justamente algo que pudesse escrever lá no espaço, né, com ausência de gravidade e tal. E aí fizeram lá um projeto de uma caneta, né, que o fluxo da tinta não era interrompido, né, com a ausência da gravidade, um negócio mirabolante. E os russos simplesmente, você quer escrever no espaço? Então você tem o lápis. É isso aí. É isso aí, cara. E que é bem mais simples, né? Você leva lá e consegue escrever. Né? É verdade, cara. Então, cara, é justamente isso. A inovação, a ideia é você simplificar, né, as coisas, né? E que funcione de maneira adequada para aquele determinado fim. Né? Então, porque não adianta, é aquele negócio da eficiência e eficaz. Se você é eficiente, né? Ou se você é eficaz. Que não adianta você ser eficiente sem ser eficaz. É o caso aí Os caras fizeram tudo certinho, né? Mas não funcionou. E se você for eficaz, né? Que é justamente usar o lápis, né? Que é muito mais coerente, que não tem aquela força da gravidade puxando a tinta para baixo, não é isso, cara? Isso. Ó, já tem pergunta aqui, cara. Já tem um comentário aqui do Egídio Paixão. Fala, Egídio, beleza? Ele comenta aqui no nosso chat privado que está na plataforma. Um tema muito interessante, ambiente seguro. Algo muito importante quando estamos liderando pessoas. A gestão de pessoas depende muito do ambiente e da cultura organizacional. Perfeito. Exato. E aí, concorda com isso, meu amigo? Com certeza. Então, como eu vinha falando, né, a primeira base ali é você justamente disponibilizar um ambiente colaborativo, né?
é fundamental, justamente para evitar aquela departamentalização e a não o fluxo não seja interrompido de informação necessária ali para o projeto, né, entre os departamentos. Já a segunda questão é você ter uma metodologia, processo para trabalhar com inovação, né? E aí, hoje, né, o método ágil é bem interessante, porque permite você testar e errar rápido, né? Sim. Que justamente a gente fala, né? O importante é você errar rápido para você consertar logo o erro e evoluir, né, o teu produto, né? E também o design thinking, né? O design thinking que é através, né, de um processo assim centrado no usuário, né? Onde você é um processo iterativo, né? Que você vai de um modo cíclico, né? Evoluindo cada vez mais esse teu produto, essa tua ideia, são um dos processos, um dos caminhos melhores para você trabalhar com inovação de modo assertivo, né? Que você consegue justamente testar logo a tua ideia e ajustar, né? Antes de desenvolver todo um projeto e depois descobrir que não é bem aquilo que as pessoas querem. Verdade. Inclusive tem outra aqui, ó. O Breno Ferreira, ele escreveu aqui: qual a diferença de inovação e melhoria incremental? Ou se considera a mesma coisa? Tá? Interessante pergunta, hein? Boa pergunta, excelente pergunta, Breno. Então, a gente vê, né, que tem os 3 tipos básicos, né, de inovação, né? Então, a gente tem a inovação incremental, que é a que o Breno está se referindo aí. A gente tem a radical e a disruptiva, né? E aí, esse é um ponto interessante, porque por se tratar, às vezes, né, de um caminho teoricamente mais fácil, as empresas acabam sempre indo muito para o lado incremental, né? E isso é bom por um lado, ruim por outro, porque é bom porque você às vezes não precisa de um esforço muito grande ou de um trabalho de pesquisa maior, né? Mas, por outro lado, com o tempo, durante o tempo, né, é um risco, porque você vai acabando, você pode acabar sendo ultrapassado, ficando para trás, né? Você fica só naquela visão incremental do produto, até que, de repente, um concorrente ou uma empresa faz justamente uma inovação disruptiva. E aí, cara, quando você abre o teu olho e vai ver, aquela outra empresa já está a várias metros de braçada à frente. E aí você vai ter o teu esforço para poder chegar junto vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Interessante que eu sempre falo. Tem outro exemplo também que eu tenho citado aí. Você lembra aqui, ô Serrão, antes da pandemia, aqui no metrô, já podia colocar dentro do cartão do metrô de passagem pela internet. Você conseguia em casa botar lá, né? Botar créditos, né? Pelo cartão. Mas tinha um problema muito sério. Quer dizer, aí o usuário aqui, pô, que legal, agora eu vou poder em casa, né, botar meu crédito para não ficar na fila para o caixa, né? Aí o que acontece? Você lembra disso, cara? Nos primeiros, que você pegava um cartãozinho assim, e que legal. Quando chegava lá no metrô, você tinha que validar no totem. Pô, cara, olha a inovação, mas aí. Não, inovou, mas, cara, não pensou no segundo passo, né? Acho que o cara também, as pessoas que aprovaram isso, né, não deviam ter muito conhecimento, né? Não sei, ou de repente tinha que ser dessa forma e tudo, mas para o usuário final, cara, foi horrível. Porque você estava, assim, o corre-corre da nossa vida, a gente de repente falei, pô, eu vou chegar um pouco mais cedo, que vai ter fila para eu comprar. Não, mas agora em casa eu posso chegar na hora lá e pum, não precisa de 15 minutos antes para chegar na catraca, vamos dizer assim, né? E quando você vê essa inovação, ela esqueceu dos processos, né, cara? Não visualizou aí o usuário final. Aí eu tenho que ficar
maior filão lá para validar no totem. Porra, cara, aí Não, é o exemplo, é um ótimo exemplo, Ibson, que a gente vê, por exemplo, focou-se ali naquela época, se focou muito na inovação do produto ali, né? Que é lançar o cartão, mas não se pensou no serviço. Isso. Aí o que aconteceu? Você transferiu a fila do caixa, que era do caixa, transferiu a fila para o totem. Impressionante isso. E aí criou esse problema maior ali, porque às vezes você tinha poucos totens para a quantidade enorme de pessoas que precisavam ir lá utilizar o metrô. Então, aí eu lembro muito bem, criava as filas homéricas ali para você poder ter que validar no totem. Até que, né, hoje em dia, já resolveram isso, que aí viram, né, começaram a pensar o serviço. Hoje em dia, celular, você vai direto na catraca, passa rapidinho, não precisa validar nada, né, até com cartão mesmo de crédito. É interessante, isso é uma facilidade boa, cara, que eu tenho. Putz, eu ainda tenho esses cartões ainda, né? Até para andar no. Não, o BRT acho que tem cartão diferente, Não é o. Não sei se o BRT aqui no Rio mudou, acho que não mudou ainda não. Ainda está no cartão para validar ali, não tem o celular não, para validar. E é interessante, cara, quando a gente pensa em inovação, cara, tem muita gente. O VLT ainda usa um modelinho ruinzinho, que é justamente o cartão, né? Você tem que comprar um cartão específico dele. Pô, muito ruim aquilo. Hoje em dia eles podiam fazer um sisteminha que você vai lá direto com o celular, coloca ali na maquininha, já valida e já entra, né? Não, e teve épocas que eu falei, meu amigo, não vou entrar nessa fila para comprar o cartão da VLT, não. Eu vou andar a pé. Tá? E perde cliente também, cara. Tem coisas que perde cliente. Agora, o interessante, cara, que pouca gente conhece sobre inovação, você se lembra na época que lançaram, na mudança do long play, né, do disco de vinil para o CD, a gente teve, né, acho que foi a Sony mesmo, fez aquele CD grandão, disco. Você lembra, cara? Pouquíssimas vezes eu vi aquilo. Agora, imagina a pessoa que comprou o aparelho, para a galera que não está sabendo o que aconteceu, acho que há 30 anos atrás, eu acho, mais de 20 anos atrás, quando começaram a vir os CDs. Compact Disc, né? Por isso que é Compact Disc, né? O CD de laser, a laser, né? Aquele laser. E o que acontece? Acho que foi a Sony que fez, em vez de ser pequenininho assim o CD, eles fizeram o long, né? Esqueci o nome agora, como é que é? Enorme. Só que né, digital. A laser, né? Digital. Cara, eu imagino a pessoa que comprou equipamento na época. Sim. Cara, e aí? Investiu-se dinheiro ao long play, acho que era o long play. Investiu-se dinheiro no equipamento, o negócio não foi para frente, cara. Investiu muita grana para se construir e o mercado, quando veio Isso quem derrubou foi a Apple, né? Com relação ao Netscape também, aqueles. Netscape, né? Era Netscape, aquele site que baixava qualquer coisa também? Filme. Não, né? Netscape era o browser. Mas qual era aquele. Inapt, isso aí. Inapt, né? Napt, isso aí, Napt. Que começou a baixar, que era vamos dizer assim, agora seria o Spotify, né, da vida, que você tem. Então, hoje em dia, trabalhar com inovação, cara, você tem que ver que também as coisas, quando está muito ligado à tecnologia, daqui a pouco você tem o seu hype, né? Por exemplo, sabe o que aconteceu comigo? Tem uma ideia, cara, eu nem lembrava disso. No carro da minha esposa, há muito tempo atrás, minha filha era pequenininha, elas iam viajar sozinhas, que eu não podia viajar. Eu comprei um GPS portátil para ela, tá? E deixei no carro, eu nunca mais coloquei. Ela nem usou, acho que ela nem usou. Cara, e recentemente, falei, vou botar esse negócio no carro. Cara, realmente a interface, o tempo de captação, o software, na realidade, cara, tá tão defasado, cara. Você vê que o celular realmente, cara, tudo, né? O celular aqui acho que é tudo, né? É uma terceira mão, vamos dizer assim. Você tem as duas mãos e o celular é um terceiro membro, né, superior, sim, porque ele cabe tudo. E isso aí tem a ver com essa análise de erros e acertos, como a gente está falando aí, com a diferença da inovação incremental, né,
disruptiva, e a outra qual é mesmo? Esqueci. A Radical. A Radical. Cara, o risco que você corre, por isso que eu estou dizendo, da incremental as empresas querem, porque é aquela zona de conforto, o risco, né? Está correndo. Eu já tenho aquele produto, né? Eu não criei nenhum outro produto, nenhum outro tipo de serviço, vou só manter aquilo que eu já tenho, né? E vou acrescentando algumas funcionalidades novas e tal, algumas facilidades. Verdade. Beleza. É uma zona de conforto, mas, cara, é um alto risco se você ficar muito tempo só trabalhando com ela, né? Por quê? Porque aí, de repente, surge um concorrente com uma ideia disruptiva, criando um novo mercado, um novo tipo de serviço, né? E aí você, de repente, acaba perdendo, puxando todo o teu segmento, né, de clientes para ele, né, e você fica para trás. Aí, até você chegar no nível que aquele concorrente vai estar, você vai ter que fazer um esforço muito maior, porque você perdeu anos, um tempão, né, só fazendo aquela inovação incremental. Interessante que até não é um spoiler do workshop que vai ser na quarta-feira agora, não, mas a gente fala sobre mudança, direção de mudança. Eu tenho uma ideia, cara, quando começou a internet, assim, né, quando eu comecei a popularizar a internet, foi há 15 anos atrás, até agora, eu tenho que ver aqui, eu fui um dos primeiros usuários aqui no Rio de Janeiro a ter o TeamWeb, que era justamente aquele pendrive com sinal de internet. Tá? Uhum. E era via chip, né, da TIM. E era interessante porque eu levava para todo quanto é lugar, muito legal, cara. Pô, eu usei bastante o TeamWeb. Tá? Pode colocar aí, né, quem está escutando a gente, não conhece, TeamWeb, o que foi? A TIM foi a primeira operadora a disponibilizar, quer dizer, popular, né, aqui no Brasil, a internet de bolso. E eu tive um dos primeiros. Mas o que acontece, cara? Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que eu frequentava muito um provedor, né, da internet, e uma das coisas ligadas à mudança, cara, é que as coisas demoravam ainda um pouquinho, por mais que tenha internet, mas demoravam um pouquinho para mudar. Sim. O layout. Cara, aí eu me lembro muito bem, eu era da Terra, nem sei se o Terra existe ainda, nem sei. Nem sei se eu era do Terra. Cara, eu lembro uma vez que o Terra mudou o layout, cara, eu fiquei assim, embananado, porque sempre a mesma coisa, você via o mesmo layout e tudo. Sim. Isso foi uma mudança que eu senti aberto, mas hoje em dia, passado esses 15 anos, a gente acaba se adaptando às mudanças. Eu não sei se você acha isso também, tá, Sérgio? As coisas estão mudando tão rapidamente que hoje em dia eu já não sinto tanto as mudanças, tá? Elas acontecem de uma velocidade bem maior. Você vê que tem atualização direto, tanto no nosso software, nas coisas que estão acontecendo. Você acha também que isso é um fator que, né, as pessoas antigamente ficavam mais sentidas e hoje as pessoas não sentem tanto dessas mudanças? São dois fatores aí, né? Cada vez mais, né, com a inovação, né, a necessidade de inovar, as coisas vão aumentando a velocidade de mudanças, né? Cada vez mais. E o avanço tecnológico vai te trazendo também novas possibilidades, né? Então, você tem, por exemplo, aquelas ideias que antigamente você tinha no papel, mas não tinha como executar, e aí, com o avanço tecnológico, ele te permite executar várias ideias que você tinha no passado, né? E aí é cada vez mais constante a mudança e até o ciclo de vida do produto, por exemplo, como você estava falando, né? Do CD, do long play, pô. Aí depois veio o pendrive rapidinho ficou obsoleto também, porque aí a internet melhorou a velocidade, né? Você teve todos os serviços de cloud. Então, cara, pendrive hoje em dia... Né? É verdade, cara, pendrive, cara. É verdade. Você vê, cara, uma coisa que até que eu ia fazer, por exemplo, uma coisa que eu tenho aqui nesse computador é o seguinte, eu tenho ainda
Cartãozinho, cadê? Cartãozinho aqui, né? Memória. SD, né? Ah. SD. E esse SD daqui de dentro, que é o mini SD, eu acho que é de 32 gigas, tá? Que agora não é nada, é 32... Não, bem menos. Sabe quanto é esse aqui? 512, amigo. 512 mega, não é nem 1 giga. Caramba, agora que eu vi, cara, quer dizer, nossa, caramba, isso aqui, cara, 512 mega, não é nem 1 giga. A vida, eu acho que a vida do pendrive foi muito mais curta do que a vida do CD, né? Do Blu-ray. Você tinha o CD, beleza, teve um tempão, né? Ficou só predominando o CD. E, de repente, aí veio o pendrive. Aí predominou um tempo, mas, cara, depois, com o avanço do serviço, a qualidade de serviço de internet, né? Os serviços cloud e tal, cara, morreu. A vida do pendrive foi bem curta. Hoje tem o pendrive e tal, mas, cara, só para objetivos muito específicos ali, né? Não, com certeza, você vê, né? E a facilidade hoje que tem, quando eu falo facilidade, é assim, não é facilidade, por exemplo, hoje em dia, nós dois aqui, mais o Wagner, nós temos uma empresa televisiva. Quem assim, imaginaria, há 20 anos atrás, que a gente estaria falando para o mundo? A gente está falando para o mundo aqui, não é para o Rio de Janeiro, tá? A coisa se... Cara, eu fico pensando, inclusive, o Alcenor está aqui. Fala, Alcenor, meu camarada, bom dia, meu camarada. Sempre está aqui no sábado. Muito legal. Então, eu fico pensando, cara, o que deve vir daqui a 20 anos para frente? Porque, sabe uma coisa que aconteceu ontem? E acontece sempre, mas ontem eu me toquei e falei, caramba, cara, está acontecendo uma coisa que eu previ há mais de 30 anos atrás, na década de 80. Eu trabalhava na década de 80, lá na Embratel, como operador de computador, né? 80 para 90. Tá. Eu lembro muito bem que a gente não tinha o PC ainda. Não tinha PC, amigo. E o PC era o computador portátil, não tinha ainda. Era tudo mainframe ou terminal burro, né? Da IBM. Eu me lembro que eu estava conversando até com a Ana Paula, tá? Ana Paula Lengruber, vou falar o nome dela assim, Ana Paula Lengruber, um tempão que não a vejo. E eu falei assim, cara, imagina um dia, futuramente, a gente precisar de uma receita de um bolo, fazer alguma coisa, a gente colocasse, ter um computador na cozinha. Eu lembro que ela chegou e disse, é um absurdo, como é que vai ter um computador na cozinha, cara? Sabe que nós... Aí ontem, né? Deixa eu ver, eu não estou aí, aqui, não, tá lá na sala. Computador na cozinha, celular. É isso aí. Não, cara, o melhor, tem o iPad, eu pego o iPad, cara, eu lavando louça, fazendo ovo, qualquer coisa, eu ponho ali. Ontem foi justamente tive esse insight, esse déjà vu, né, cara? Eu falei, caramba, cara. Ó, tem mais gente falando aqui. Tá, por causa do meu horário. É isso que o Wagner mandou aqui. Porque hoje eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, tá? Se de repente você fica até com o Wagner aí para fechar, porque eu vou sair um pouquinho mais cedo, que vou levar minha filha lá no curso que ela faz, mais aulas que tem adicionais. Eu devo sair um pouquinho mais cedo, tá? Mas só para fechar aqui. Então, cara, foi esse déjà vu desse bate-papo que eu tive, e eu botei assim, onde é que é o filtro aqui de casa, botei o iPad ali, estava lavando a louça, assim, vendo, falei, caramba, cara, eu tive essa conversa. Eu tive essa conversa há 30 anos atrás. E todo mundo... E tipo assim, cara, era uma coisa do outro mundo. Agora, imagina o que a gente vai pensar agora, que acha um absurdo, que daqui a 10 anos, por exemplo, um carro elétrico agora, com essa possibilidade de você ter um carro elétrico, né? De você ver vários carros elétricos, cara, isso aí, há um tempo atrás, cara, a bateria e tudo. Inclusive tem... Eu estava vendo agora... Inclusive, né, se falava muito, né, do protecionismo lá do petróleo e tal. Sim, sim. A gente falava, não vai demorar anos, e de repente, cara, tá aí, ó, em pouquíssimo tempo, né? Não, a própria China, cara, quem diria que a China ia ter esse domínio que está tendo, cara, né, e a própria Tesla, né, aquela função toda. Mas é o seguinte, deixa eu falar com o Wagner aqui. Wagner, já está dando a minha hora aqui, Wagner. Deixa eu ver se o Wagner consegue entrar para terminar junto contigo. Deixa eu ver, cadê ele? Chamar com o doutor Wagner, meu camarada, que esse sábado passado foi a mesma coisa.
Eu tive que sair um pouquinho antes, né? E não tem problema não, né, Serrão? Você fica tranquilo aí que o Wagner é um cara que é tranquilaço. Eu esqueci de falar contigo ontem. Eu falei, cara, eu vou sair um pouquinho mais cedo, tá? Que eu vou levar a minha filha lá no colégio aqui rapidinho. Maravilha. Tá bom, gente? Vai lá, Ibson. Vai lá. Então, ó, pra galera que tá vendo a gente aí, na quarta-feira vai ter workshop. Eu e Serrão vamos falar sobre a trilha de qualidade, né? E de inovação. A liderança, a próxima geração de mudanças. Vai ser uma coisa mais aprofundada, né? Tem exemplos bacanas, Bessa, você mandou aquele material, bem legal. E quem sabe futuramente, né, fazer a masterclass aí, né, de um curso voltado, né, justamente para a inovação, que é o futuro, hein, o Wagner? É o futuro. É isso aí, com certeza. Aí, entendeu? Então tá, o Serrão, muito obrigado pela sua presença. Eu estou me retirando, mas vocês fiquem aí até mais um tempinho. Wagner, muito obrigado por você me cobrir. Maravilha, aí. Ibson. E vamos que vamos, tá legal, gente? Ótimo final de semana para você. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fui. Ó, vou sair com... não fecha a transmissão. Não fecha a live. Sair do estúdio, não é isso? Sair do estúdio. É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Ô, Alexandre, é o seguinte, até para ver se o pessoal coloca mais perguntas aqui, gente, pode colocar a pergunta aí que nós temos mais um tempinho aqui, tá? Então, assim, fala pra gente até algumas dicas aqui pro pessoal que hoje, por exemplo, estão querendo melhorar o ambiente, né, para inovação nas suas empresas. Como a gente fala, a gente tem que ter um ambiente seguro, porque caso contrário, as pessoas não vão ter coragem ali de dar as suas ideias achando que ela pode não ser aprovada, né? A ideia toda, que tem que surgir tudo do líder. Qual a dica para vocês aqui, para você, tanto para os líderes, tá? Quanto para os times, começarem a colocar em prática nas suas organizações, nos seus projetos. Que independe disso. Você pode ser um empreendedor, você tem uma equipe pequena, você pode ser uma média empresa, tem uma equipe maior, ou você pode ser você e mais uma pessoa, não importa. O que as pessoas podem começar a fazer a partir de hoje, na realidade? Então, fundamental como eu tinha comentado com o Ibson, né, é você justamente criar esse ambiente colaborativo. E como você cria uma das maneiras de você criar esse ambiente colaborativo, primeiro, é não criticar as ideias de maneira negativa. Às vezes, a ideia mais errada ou mais sem sentido, que pareça sem sentido naquele momento, pode ser o fio da meada para outra pessoa da equipe ter aquele insight, né? E aí transformar aquela ideia inicial que parecia sem sentido nenhum numa ideia que justamente funcione, que seja realmente a ideia ganhadora, né? Então, quando a gente faz, né, a sessão de cocriação, o brainstorming, tá? Uma das regras é você não criticar negativamente nenhuma das ideias, é você sempre levar em conta, por mais louca, doida que aquela ideia inicial pareça, né? Isso é fundamental, né? E assim, a gente vê que se o líder ali não tivesse uma instrução, claro, uma forma não amigável, mas assim, amigável, de falar com as pessoas, ela pode travar ali a mente dos colaboradores. Exato. E ele fala aí, para que eu vou dar ideia, né? Pode continuar. Se for, né, naquele mindset assim do Star Wars, do Jabba, né? Tipo, o cara deu a ideia errada, aí ele aperta o botão, vai para um sapão lá, vai isso, engolido pelo rancor lá, o monstrão lá. Pô, cara, isso não funciona. Você vai estar tolhindo, né, deixando as pessoas, né, inibidas. E aí não funciona, né? Tá demitido, jeta. Jeta. É complicado. Deu uma ideia errada. Não é assim, cara. Tem muito, né? E tem muito disso no mercado. Eu já ouvi pessoas
Não aconteceu comigo especificamente essas coisas, e tal, mas assim, eu via muitas, a pessoa dando ideia e a liderança falava assim: não, cara, pô, é, fala alguma coisa mais lógica. Pô, isso aí mata qualquer possibilidade de novas ideias, né? Isso Exato. mata completamente e tem que Você ser abolido. acaba inibindo, né, as pessoas, e aí começa a ir para aquela cultura do passado, que é Da punição. competitividade. Não, punição e competitividade. Você tem que ser melhor que qualquer outro colega que trabalha contigo, né? Isso. E aí você acaba não compartilhando sua ideia, porque o outro pode roubar a ideia, e Aham. nossa, aí você não faz a informação fluir entre a equipe, né? Isso aí. Justamente a gente, cada vez mais as empresas estão vendo isso. Quando você trabalha num ambiente colaborativo, né, onde todos estão pensando em prol da empresa, da Uhum. crescimento da equipe, então um vai complementando a ideia do outro, né? E aí acaba que aquela ideia inicial que poderia ser até muito boa, ela fica ainda melhor no final, porque Isso. as pessoas vão contribuindo e melhorando aquela ideia, né? E compartilhando as informações. Isso aí. Então, é uma diferença muito grande. E isso parece que é básico de entender, mas é muito difícil, às vezes, em certas empresas, de você implementar esse tipo de cultura. Sim, com certeza. E assim, tem um comentário aqui, uma pergunta do Breno, que ele coloca o seguinte: Serrão, dentro de um posicionamento estratégico, temos o first mover, pioneiros, o fast follower, seguidores rápidos. Você acredita que a estratégia de seguir o pioneiro é melhorá-lo com inovação incremental para economizar custos tarde a reduzir pela velocidade de mudança? Então, entendi, né? Os early adopters, né? Ele está falando, né, nesse sentido. Então, a estratégia incremental ela funciona muito bem nesse sentido que ele está comentando, porque você vai melhorando aquele serviço, né? Até ele atingir o nível de crescimento, né? E maturidade, tá? Nesse sentido, a estratégia incremental é bem aplicada. Agora, se você só ficar, a questão você só achar que, pô, você vai eternamente ficar ali na estratégia incremental e melhorando o produto e não trabalhando uma estratégia radical disruptiva para lançar um produto inovador, mais cedo ou mais tarde você vai, quando se acordar, despertar do sono profundo, você você vai ver que já era. Já para você chegar lá de novo no nível do teu concorrente, você vai ter que investir muito mais, dar muito mais braçada, muito mais esforço para poder voltar a estar no nível relevante no mercado. Entendi. Ele até complementa aqui, ó. Eu falo o seguinte: vejo o próprio Breno, tá? Vejo muito resistentes à inovação disruptiva, alegando que o modelo de gestão por si só garante a sobrevivência por meio das estratégias de seguir rápido. Então, esse que é o problema, né? Você achar que, bom, a inovação incremental é muito mais rápida, você consegue. Tá, tudo bem, mas aí um exemplo bem fácil. Lembra quando tinha o StarTAC, né? E aí cada vez mais se lançava celulares com cada vez mais botões, né? Cada vez mais botões. Até que tinha praticamente um teclado de computador no celular.
O né? E Start, aí, gente, eu não esqueço desse telefone, porque esse telefone foi um dos primeiros que eu comprei, que era assim, era pequenininho, era fininho, né? Na realidade. é, Pode não, falar, desculpa, Alexandre, e, te cortei. e aí os botões cada vez pequenininhos, cada vez menores, era difícil de digitar e tal, mas inovações incrementais, né? Até que veio o iPhone, o Steve Jobs falou, não, eu quero um aparelho com um botão só. E aí pronto. Aí aquele tempo todo que se perdeu, né, fazendo inovação incremental, quando as empresas acordaram, cara, a Apple já estava anos luz de braçada na frente, e até hoje, né, há muito tempo que ela não faz uma inovação disruptiva realmente, Uhum. tal, mas até hoje é referência, né? Então, é essa a questão, né? Maravilha, Alexandre. E assim, deixa eu ver, só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Nós estamos chegando aqui no nosso fim. Aí depois eu passo as informações para a turma, as informações necessárias. Não, sem mais perguntas aqui. Então, assim, Alexandre, eu queria aqui com você, porque você com você mesmo, falar e dar até passar para o pessoal o link. Que é o seguinte, gente, olha, eu vou colocar no chat para vocês aqui agora. No dia 9 agora, na quarta-feira, o Alexandre, ele vai fazer, junto aqui com o Ibson Cabral, às 20 horas, né? Das 20, 20 horas, não é isso? Das 20 às 22, não é isso, Alexandre? Isso. Um workshop, tá? Gratuito. Então, assim, é gratuito. Vocês vão poder acessar. Eu vou colocar o link aqui agora para vocês no chat. Não, na realidade, nem precisa colocar o link aqui no chat. Vocês, assim que vocês acabarem aqui, vocês vão na parte superior em cursos. E lá em cursos vai ter o curso gratuito. É só clicar e se inscrever, tá? Então nós vamos colocar para vocês lá na sequência o link do Zoom, tem um módulo lá do Zoom, tá? Tem um vídeo de boas-vindas que eu coloquei para vocês entenderem como que a plataforma funciona, tal. E o certificado de participação, gente, uma coisa para vocês ficarem bem cientes é o seguinte: o workshop em si, você tem que estar presente no workshop, porque a mesma forma que a gente faz aqui com as lives, vocês vão também emitir o certificado na hora. Acabou o workshop, o certificado já é emitido, tá? Então você já sai dali com o certificado emitido. E você pode entregar, ou seja, na faculdade, se você for estudante, para comprovar aulas complementares, pode enviar para sua empresa para mostrar a sua busca pelo conhecimento em inovação. Então, fique à vontade. Mas é importante isso, a gente coloca isso lá. O link do certificado vai ser colocado no chat do Zoom. Então, as pessoas precisam se logar na Digital Edu, tá? E entrar lá no link do Zoom. Não é mandar o link no grupo e a pessoa entrar. Senão não vai receber certificado, não tem como. O sistema não emite. Não é nem... Não tem... Pode participar, não tem problema. Mas o sistema não emite o certificado. Então é gratuito. Então, dia 9, coloquem na agenda aí. Dia 9, às 20 horas, nós teremos a Masterclass de inovação, que é aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, só para pegar o título certinho, ó. Na trilha da inovação, liderando a próxima geração de mudanças. Aí, bacana, ó. Para facilitar, eu vou colocar aqui. Você pode dar um resuminho para o pessoal? O que o pessoal vai ver, ô Alexandre? Só um resuminho mesmo. Sim, sim. Então, a ideia é a gente aprofundar todos esses temas que a gente falou aqui, né, sobre cultura, né, questão de metodologia, processo, né, que são importantes para a gente poder inovar de maneira mais segura e mais assertiva, né. A gente vai estar detalhando essas questões ali no workshop. Tá? Que ótimo, que ótimo. Alexandre, então agora quero deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco aqui agora, tanto nas redes sociais, na Digital Edu oficialmente, e também para aquelas que vão assistir essa gravação de hoje. Tá ótimo, Wagner. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí, né, de você estar abrindo esse canal também para a gente falar sobre inovação, né, que é um tema bem importante, e cada vez mais, né,
relevante aí no dia a dia, tá? E a dica para as pessoas que estão nos assistindo aí é justamente, né, estudar cada vez mais essa questão da metodologia, processo, né, de inovação, gestão da inovação, o que a gente precisa ter nas empresas para criar um ambiente propício, né, à inovação, porque são vários fatores, né? Você tem e cada departamento tem a sua importância, né, para contribuir com esse ambiente inovador. Tanto o RH na hora de escolher, fazer as escolhas dos profissionais, né? Quanto também a parte do marketing, a visão do marketing, a visão de negócio, de tecnologia, né? Justamente, não a gente tem que ter em mente o seguinte, não é só tecnologia, né? Não basta você criar aquela tecnologia nova, aquele produto novo. Você tem que pensar em toda uma infraestrutura, um ecossistema de serviços, produtos para dar suporte à tua inovação. Tá? Alexandre, assim, eu queria agradecer, né, novamente, em nome do Ibson Cabral, da Digital Edu, você ter aceito o nosso convite de estar com a gente aqui hoje nessa edição de sexta-feira, e nos encontraremos na quarta-feira para o nosso workshop, combinado? Tá ótimo, não? Perfeito. Obrigado aí mais uma vez a você pela disponibilidade aí desse canal aí para a gente poder bater um papo sobre inovação aí. Maravilha, Alexandre. Excelente final de semana para você. Para você também. Vai. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Maravilha, gente. Então, assim, fechamos aqui. Então, o que eu vou falar aqui agora, gente, é o seguinte. Acabou esse encontro aqui agora. Vai lá, duas coisas vocês vão fazer. Vocês podem fazer se fizer sentido para vocês, tá? Clique em cursos, ok? Opa, desculpa. Clique em cursos e depois você vai encontrar lá na trilha da trilha da inovação. O banner do Alexandre Serrão com o Ibson Cabral. Faz o cadastro gratuito ali para já ter acesso, ok? E até provavelmente segunda-feira o link já vai estar lá na seção de link ao vivo, beleza? E a segunda coisa, na parte superior também tem uma opção chamada sorteios, e esse sorteio acontece mensalmente. Por enquanto, nós estamos sorteando alguns livros. Esses livros é um ganhador só. Então lá vão ter 2 livros. Se eu não me engano, os livros são Jornada Kanban na Prática, da Jornada Colaborativa, e o livro Jornada da Inclusão. Um ganhador só vai ganhar os 2 livros, tá? Mês passado teve dois ganhadores. Por quê? Porque fevereiro nós não tivemos sorteios. Então, em março, que nós sorteamos agora no primeiro dia útil, nós sorteamos 2 pessoas, o de fevereiro e o de março. Ok? Agora, o de abril, o sorteio vai ser no dia 1º. Então, como funciona? Quando você clicar lá em sorteios, você vai se inscrever, tá? E existem várias ações que você pode fazer. Se você simplesmente se inscreve para o sorteio, você vai estar participando do sorteio uma vez o nome na lista, beleza? Cada ação que você fizer ali que é proposta e não é obrigatória, você vai poder ter uma vez o seu nome a mais na lista. Então, vamos supor, você só se inscreveu, aparece uma vez. Você fez 10 ações, seu nome vai aparecer 10 vezes na lista. Então, são 10 vezes mais chances de você ganhar, tá bom? A mesma coisa ali, tem coisas, por exemplo, que é uma vez só, e tem coisas que você pode fazer diariamente. Então, por exemplo, tem uma opção, se eu não me engano, de visitar o canal do TikTok, do Wagner. Se eu não me engano, você pode fazer uma vez por dia. Então, uma vez por dia, se você fizer todos os dias até o dia 30, você vai participar com 30 vezes com o seu nome na lista. Então, tem alguns itens, eu não sei quais são, mas tem alguns itens que você pode fazer mais de uma vez, sendo uma vez ao dia. Beleza? Então fica essa dica para vocês. E o que eu peço, assim, como eu falei no início, eu abri agradecendo, parabenizando a todo mundo, né? Por termos alcançado
3 mil inscritos em 6 meses de lançamento da Digital Edu, que para a gente é uma marca bem bacana, bem interessante. E assim, a cada dia mais nós teremos eventos aqui na Digital Edu, eventos gratuitos, eventos pagos. Esta programação que nós fazemos aqui diariamente, na realidade, ela vai continuar sendo gratuita, direto e com certificado, ok? Como eu falei, nós estamos preparando um plano aqui, que é um plano pago, que nós vamos dar outros benefícios diferentes deste. Então, por exemplo, um benefício que vai ter: perdeu a live ao vivo, não conseguiu assistir ao vivo para ter o certificado? Quem tiver o plano Premium vai poder emitir o certificado mesmo assistindo a gravação daquela live. Entendeu? O sistema vai aparecer no meio da tela ali, emitir certificado. Para quem não tem, não vai aparecer. Aí tem que estar ao vivo. Beleza? Outra coisa é participação em mentorias mensais. Mentorias de liderança, mentorias de IA, mentorias de OKR, mentorias sobre tecnologia e inovação. Então, vão ter várias mentorias. E também alguns cursos que nós vamos oferecer também para o pacote Premium. Tá? São mini cursos, vamos trazer constantemente profissionais para poder estar passando para vocês mais conhecimento. Esses cursos vão ser vendidos, mas quem tiver o plano Premium, ele vai ter ali, se for dependendo, vai ter o gratuito, ou dependendo do workshop, dependendo do que for, se for uma formação, por exemplo, aí vai ter um desconto exclusivo, tá? A gente não pode dar tudo também, a gente não consegue dar tudo no plano mesmo que seja pago, porque tem alguns que tem um ticket um pouco maior, tá? Por ser programa de formação, tá? Mas assim, em breve vamos divulgar sobre isso. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar para vocês no chat o link do certificado, tá? Lembrando, quem está nas redes sociais, dá tempo de vir ainda para a Digital Edu, ok? Para emitir o certificado de participação desse encontro de hoje. Então, vocês têm 5 a 6 minutinhos para sair aí das redes sociais, clicar em digitaledu.com.br, acessar digitaledu.com.br ou escanear o QR Code que está na tela, tá? Então, a partir de... Vamos lá, cadê a tela aqui? A tela sumiu. A partir de agora, acabei de colocar para vocês o link para a emissão do certificado de participação. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, eu sei que tem pessoas novas aqui, o campo de nome pode aparecer em branco. Então você coloca o nome da forma que você quer que saia no certificado. Esse nome não vai alterar o seu nome no chat, tá? Então, por exemplo, o Itam Maciel, ele entrou hoje aqui com a gente, é o primeiro dia dele aqui na Digital Edu. Tem pessoas que têm só dois nomes, tem pessoas que têm 3, 4, 5. Se esse não for o nome completo, é interessante que para o certificado coloque o nome completo, tá, Itam? O Breno também, o Karen. Então, se você alterar ali aquele campo, colocar o seu nome completo, o chat vai permanecer da forma que está. Para você poder alterar o seu nome do chat, você precisa clicar na parte superior em painel, depois ir em configurações e lá no final vai ter uma opção para você escolher entre os nomes ali que são propostos qual a forma que você quer. Então, por exemplo, para mim aparece Wagner Drummond, ou só Wagner, ou Drummond Wagner, que é o estilo americano. Então tem algumas opções ali que você pode escolher, tá bom? Futuramente nós vamos abrir aqui para a pessoa poder colocar um nome que ele queira, porque às vezes tem um apelido que é conhecido, ele prefere usar. Mas por enquanto a gente não tem essa oportunidade, beleza? Então é isso, gente. Sem delongas aqui, lembrando que a plataforma também, nós temos uma seção de cursos e uma seção de eventos. Nós vamos ter aqui nos próximos meses, em maio, vamos ter o VMO Experience, já está em venda já, quem tiver interesse em conhecer, é só clicar em eventos e conhecer. O CONAGP, que é o Congresso Nacional de Gestão de Projetos, que vai acontecer lá no RPA AI Congress, que é o maior evento de RPA AI do Brasil.
Vai começar lá e vai se estender por mais 2 dias. Também está lá na seção de eventos que vocês podem conhecer. E o CONAGILE, que é o Congresso Nacional de Agilidade, está lá em cima para você mostrar interesse. Na próxima semana, nós vamos abrir para as inscrições. Agora, uma coisa interessante e importante, nós vamos ter aí uma credencial baixíssima, simbólica, para quem quer assistir só ao vivo. E uma credencial, que é a credencial VIP, para as pessoas que querem ter acesso à gravação, participar dos workshops e todo o acesso como todo ano tem, beleza? Então, fica essa dica para vocês, fiquem atentos, em breve teremos novidades. Um abraço a todos e até a próxima!